Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais um momento de reflexões. E hoje eu quero falar sobre uma fé quando não se pode ver. Quero ler aqui no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo 46, que o título diz: O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que maravilha! Que palavra edificante aos nossos corações. Uma fé demonstrada por esse homem quando não se pode ver. Não é coincidência, é proposital quando a palavra de Deus ela deixa claro que para aqueles que andam ou aqueles que querem andar com Jesus, não podem andar por vista, mas precisam caminhar pela fé. Não acreditando simplesmente no que vê, mas precisamos acreditar no sobrenatural, naquilo que é impossível para nós, mas entendemos que é possível para Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E eu não sei se você sabe, mas esta foi a única vez na história que Jesus, ele adentrou em Jericó, e depois desse dia ele não passaria mais por ali. Sabe, eu começo já deixando aqui uma lição que a palavra de Deus nos deixa, que nós não devemos perder as oportunidades. Às vezes é naquele culto, sabe, que parece que nada vai acontecer, que Deus está proposto a nos abençoar, que algo diferente nós iremos receber. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar apercebidos. Nós não podemos permitir que a frustração, a luta que nós estamos passando do lado de fora, venha interferir no culto que nós estamos oferecendo a Deus. E nós temos que entender que esse culto, muitas das vezes, não é só dentro da igreja. Às vezes fazendo uma comida, às vezes lavando uma louça, às vezes lavando uma roupa. Se nós nos conectarmos de verdade com Deus e pela fé entendermos que Ele pode fazer o milagre acontecer em nossa vida, creia, o milagre irá acontecer. O que nós não podemos, de forma alguma, é perder as oportunidades. E a Bíblia vai dizer aqui que Bartimeu estava assentado junto ao caminho e ele estava mendigando.
mas ouvindo falar que era Jesus de Nazaré que estava passando ali, ele começou a clamar. Ele já sabia o que Jesus era capaz de fazer. E ele não precisou ver nada. Ele precisou apenas ouvir os relatos que vinha de aldeia em aldeia e que chegavam em Jericó, dizendo: há um homem chamado Jesus, ele é da cidade de Nazaré, e por onde ele passa milagres acontecem. O que acontece? Cegos enxergam, os mudos falam, surdos ouvem, paralíticos andam, e a palavra dele, ela traz paz ao coração. As pessoas com certeza divulgavam, diziam: nunca vi ninguém pregar com tanta autoridade. Eu nunca vi alguém falar sobre o reino dos céus como este homem que está caminhando por aí, chamado Jesus. Eu acredito pela ótica do Espírito que esse homem chamado Bartimeu, que era cego, ele tinha esperanças de que Jesus ainda iria entrar em Jericó. E quando isto aconteceu, quando ele soube que era Jesus que estava ali, ele começou a entender. Eu acredito que o seu coração começou a bater mais forte, e ele começou a entender: hoje, sem dúvida, é o dia do meu milagre. Hoje eu vou deixar de mendigar. Hoje eu vou passar a ver. E tudo vai se fazer novo na minha vida. E enquanto a maior parte das pessoas diziam: quem está vindo aí era Jesus de Nazaré, aquele homem, mesmo sem enxergar, mas com os ouvidos ele ouvia bem. E parece que eu vejo ele dizendo: eles têm olhos, mas não conseguem enxergar nada. Eu não tenho, mas eu escuto com esse e vou mostrar para eles quem é que está passando por aí. E no versículo 47 ele exalta ao Senhor Jesus. E ele deixa claro que ele não era só Jesus de Nazaré, mas que ele era o Filho de Deus. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma outra lição que nós encontramos aqui no versículo 48 é que à medida que ele começou a clamar, muitos começaram a repreendê-lo, dizendo: cala-te. Mas ele clamava cada vez mais, que dizia, mesmo sem saber a que distância Jesus estava, se ele talvez já tinha passado ou não, mas ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas em meio à nossa caminhada dizem: você não vai conseguir, desista disso, é muito difícil. Olha aí a situação do seu filho, da sua filha, dos seus pais. Olha a sua situação financeira. Olha como está o estado de saúde dessa pessoa. Não há jeito. Mas que a gente possa tomar, por exemplo, o cego Bartimeu. E enquanto muitos dizem para nós nos calarmos, porque é impossível o milagre acontecer, ele deixa-nos uma lição que o segredo é continuar clamando. O segredo é continuar buscando. O segredo é continuar se humilhando. Porque Jesus deixa claro aqui que o milagre, ele vai acontecer. Jesus, nós entendemos no versículo 49 que ele já tinha passado. Porque ele para e ele, ouvindo aquele homem dizendo: Jesus, filho de Davi,
tenha misericórdia de mim, ele diz: chame-o, traga-o aqui. E chamaram o cego. Levaram o cego até o Senhor Jesus. Versículo 49. E disseram para ele, em meio àqueles que gritavam dizendo: cala-te, disseram para Bartimeu: tenha bom ânimo, levanta-te, porque ele está te chamando. E a Bíblia diz que ele lançou de si a sua capa. Aquela capa, ela identificava ele como uma pessoa que podia mendigar porque tinha um problema físico. E ele estava dizendo: não preciso mais desta capa, porque a partir de agora eu vou ser curado deste mal. E Jesus, no versículo 51, falando com ele, disse: o que queres que eu te faça? É aquilo que eu já disse em outros vídeos. Deus sempre vai procurar despertar a nossa fé, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus fez questão de perguntar a ele: o que você quer que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. E logo viu, seguiu a Jesus pelo caminho. O que me chama a atenção é que a Bíblia diz: e logo viu. O que ele viu? Ele viu a glória de Deus estampada no meio Jesus da cidade de Nazaré, mas que ele reconheceu como filho de Davi. Então, quer ter os seus olhos abertos, quer ver um milagre, quer tocar no milagre, quer vivenciar o milagre na sua vida, então tão somente olhe para Jesus, mesmo no momento que você não consegue ver o milagre acontecer, e tenha certeza que tudo dará certo e o nome do Senhor será glorificado em sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus.